uma estranha realidade continua os ensinamentos de Dom Juan sobre as plantas alucinógenas. Carlos Castanheda. Chegamos à casa de Dom Juan às 9 da manhã do dia 10 de novembro de 1969. Devemos iniciar aquela viagem agora mesmo. Falou, descansei por 1 hora e depois tomamos o carro e fomos para as encostas baixas das montanhas do oeste. Deixamos o automóvel com um dos amigos dele que morava na região e caminhamos para as montanhas. Dom Juan tinha posto umas bolachas e pãezinhos numa mochila para mim. Tínhamos provisões para 1 ou 2 dias. Eu perguntara a Dom Juan se precisávamos de mais. Ele sacudiu a cabeça negativamente. Andamos a manhã toda. Estava um dia meio quente. Eu tinha um cantil d'água e eu é que havia bebido a maior parte. Dom Juan só tomou 2 goles. Quando acabou a água, garantiu-me de que poderíamos beber nos córregos que encontraríamos pelo caminho. Riu de minha relutância. Depois de certo tempo, a sede me venceu. A sede me fez vencer meus receios. No princípio da tarde, paramos num valezinho ao sopé de uns morros verdejantes. Por detrás dos morros, para leste, as montanhas altas se destacavam contra um céu nublado. Pode pensar, pode escrever sobre o que falamos ou o que você percebe, mas nada sobre onde estamos, disse ele. Descansamos um pouco e depois ele tirou um embrulho de dentro da camisa. Abriu e me mostrou seu cachimbo, encheu o fornilho com a mistura, acendeu um fósforo e com ele um galinho seco, colocou o galinho em fogo dentro do fornilho e me disse para fumar. Se um pedaço de carvão dentro do fornilho era difícil acender o cachimbo, tivemos de ficar acendendo raminhos até a mistura pegar fogo. Quando acabei de fumar, ele disse que estávamos ali para eu descobrir que tipo de animal devia caçar. Repetiu cuidadosamente 3 ou 4 vezes que o aspecto mais importante de minha tentativa era encontrar uns buracos. Frisou a palavra buracos e disse que dentro deles um feiticeiro podia encontrar todo tipo de mensagens e instruções. Eu queria perguntar que tipo de buracos eram. Dom Juan pareceu adivinhar minha pergunta e disse que eram impossíveis de descrever e estavam no reino de ver. Repetiu várias vezes que eu devia focalizar toda a minha atenção em ouvir os sons e fazer o possível para encontrar os buracos entre os sons. Disse que ia tocar seu pegador de espírito 4 vezes. Eu devia usar aqueles ruídos estranhos como um guia para o aliado que me tinha recebido bem. Aquele aliado me daria a mensagem que eu buscava. Dom Juan me disse que eu devia ficar completamente alerta, pois não tinha ideia da maneira como o aliado se manifestaria a mim. Escutei atentamente. Eu estava sentado, encostado na encosta pedregosa do morro. Senti uma dor meio suave. Dom Juan me avisou para não fechar os olhos. Comecei a escutar e distinguia o silvar dos pássaros, o vento sussurrando nas folhas, o zumbido dos insetos. Quando concentrei minha atenção toda nesses sons, cheguei a distinguir 4 cantos diferentes de pássaros. Notava as velocidades do vento rápidas ou lentas. Também ouvia um farfalhar diferente de 3 tipos de folhas. Os zumbidos dos insetos eram entotecedores. Havia tantos que eu não conseguia contá-los nem distingui-los corretamente. Eu estava mergulhado num estranho mundo de som, como nunca estivera na vida. Comecei a escorregar para a minha direita. Dom Juan fez um gesto para me segurar, mas eu me equilibrei antes, endireitei e me tornei a sentar ereto. Dom Juan mexeu meu corpo até eu estar apoiado numa reentrância na rocha. Tirou as pedrinhas debaixo da minha perna e colocou as costas de minha cabeça contra a rocha. Disse-me imperiosamente que olhasse para as montanhas a sudoeste, fixei os olhos na distância, mas ele me corrigiu, dizendo que eu não devia fixar e sem olhar de relance para os morros à minha frente, a vegetação deles. Repetiu várias vezes que eu devia concentrar toda a minha atenção na audição. Os sons voltaram e se fez notar. Os sons voltaram a se fazer notar. Não era tanto que eu
quisesse ouvi-los antes, parece que eles me forçavam a concentrar-me neles. O vento fazia as folhas farfalharem. O vento vinha alto por sobre as árvores e depois caía no vale onde estávamos. Ao cair, tocava primeiro as folhas das árvores altas. Elas faziam um som especial, que me parecia ser um som cheio, luxuriante, dissonante. Então o vento atingiu os arbustos e suas folhas pareciam um mundo de coisinhas pequenas. Era quase um som melodioso, muito envolvente e exigente. Parecia capaz de afogar tudo, mas eu o achava agradável. Fiquei encabulado porque me ocorreu que eu era como o farfalhar dos arbustos, reclamão e exigente. O som era tão semelhante a mim que eu detestei. Depois ouvi o vento rolando pelo chão. Não era mais um farfalhar, porém assemelhava-se a um assobio, quase um bip, um zumbido no chão. Ouvi os sons que o vento fazia. Percebi que todos os três ocorriam ao mesmo tempo. Estava pensando como é que eu conseguia isolar cada um, quando tornei a notar o chincoalhar dos pássaros e o zumbido dos insetos. Num dado momento, só havia os sons do vento e no momento seguinte um gigantesco fluxo de outros sons surgiu de uma vez em meu campo de consciência. Logicamente, todos os sons existentes eram emitidos continuamente durante o tempo em que eu só ouvi o vento. Eu não conseguia contar todos os cantos dos pássaros ou zumbidos dos insetos. No entanto, estava convencido de estar ouvindo cada som de perto em si. À medida que era produzido, juntos criavam uma ordem muito extraordinária. Não posso chamar aquilo de nada a não ser ordem. Era uma ordem de sons que tinham uma disposição, isto é, cada som ocorria numa sequência. Então, ouvi um uivo prolongado e único. Aquilo me fez estremecer. Todos os outros ruídos cessaram por um instante e o vale ficou mortalmente calado, enquanto a reverberação do uivo atingiu os limites externos do vale. Depois os ruídos começaram. Percebi imediatamente a disposição deles. Após escutar atentamente, pareceu-me compreender a recomendação de Dom Juan para buscar os buracos entre os sons. A disposição dos ruídos tinha espaços entre os sons. Por exemplo, certos assobios de pássaros eram ritmados e tinham pausas entre si, bem como todos os outros sons que eu percebia. O farfalhar das falhas era como uma cola que as unia num zumbido homogêneo. O fato é que o compasso de cada som era uma unidade na disposição geral dos sons. Assim, os espaços ou pausas entre os sons eram, se prestasse atenção neles, buracos na estrutura. Tornei a ouvir o uivo penetrante do pegador de espírito de Dom Juan. Aquilo não me abalou, mas os sons tornaram a cessar por um instante e percebi a sensação como um buraco muito grande. Naquele exato momento passei a minha atenção de ouvir para olhar. Eu estava olhando para um grupo de morrinhos baixo, com a vegetação luxuriante. A silhueta dos morros estava disposta de tal modo que, do lugar de onde eu olhava, parecia haver um buraco na encosta de um dos morros. Era um espaço entre dois morros e por ali eu via a tonalidade profunda, cinza escura das montanhas à distância. Por um momento fiquei sem saber de que se tratava. Era como se o buraco para onde eu estava olhando fosse o buraco do som. Então os barulhos recomeçaram, mas a imagem visual do grande buraco permaneceu. Pouco depois fiquei ainda mais consciente do padrão de som, sua ordem, um arranjo de suas pausas. Minha mente conseguia distinguir e discriminar um número enorme de sons característicos. Podia mesmo acompanhar todos os sons, de modo que cada pausa entre os sons era um buraco definido. Num dado momento, as pausas se cristalizaram em minha mente e formaram uma espécie de rede sólida, de estrutura. Eu não a ouvia nem via. Eu a sentia com alguma parte desconhecida de mim. Dom Juan tocou sua corda mais uma vez. Os sons cessaram como antes, criando um grande buraco na estrutura do som. Dessa vez, porém, aquela grande pausa fundiu-se com o buraco dos morros para onde eu estava olhando. Ficaram superpostos um no outro. O efeito de perceber os dois buracos demorou tanto que consegui ouvir seus contornos se justapondo. Então os outros sons recomeçaram e sua estrutura de pausa tornou-se uma percepção extraordinária, quase visual. Comecei a ver os sons ao
criarem padrões, e então todos esses padrões se superpunham no ambiente, da mesma maneira que eu percebera os dois grandes buracos justapostos. Eu não olhava, nem ouvia como eu estava acostumado a fazer, exercitava uma coisa que era inteiramente diferente, mas que combinava características de ambos. Foi, por algum motivo, minha atenção estava focalizada no grande buraco entre os morros. Eu senti que o estava ouvindo e ao mesmo tempo olhando para ele. Havia como que uma fascinação dele dominava meu campo de percepção, e a cada padrão de som isolado que coincidia com a característica de ambiente ligava-se àquele buraco. Tomei a ouvir o uivo estranho do pegador de espitoma. Todos os outros sons pararam. Os dois buracos grandes pareceram iluminar-se. E então eu estava olhando de novo para o campo parado. O aliado estava ali, de pé, como eu o havia visto antes. A luz da cena toda tornou-se muito alva. Eu o vi claramente, como se ele estivesse a 50 metros de distância. Não via o rosto dele, o chapéu cobria. Então começou a se aproximar de mim, levantando a cabeça devagar. Enquanto andava, eu quase podia ver seu rosto. E aquilo me apavorou. Eu sabia que tinha de fazê-lo para parar sem demora. Tinha um estranho volume no seu corpo. Sentia um fluxo de poder. Queria mexer a cabeça para o lado, para parar a visão, mas não conseguia fazê-lo. Naquele instante crucial, uma ideia me veio à cabeça. Eu sabia o que Dom Juan queria dizer quando ele falava das coisas do caminho do coração serem escudos. Havia uma coisa que eu queria fazer em minha vida, uma coisa muito envolvente, interessante, uma coisa que me enchia de muita paz e alegria. Eu sabia que o aliado não me podia dominar. Movia a cabeça para o lado, sem esforço algum, antes de poder ver todo o seu rosto. Comecei a ouvir todos os outros sons. De repente, eles se tornaram muito altos e estridentes, como se estivessem realmente zangados comigo. Perderam seu padrão e transformaram-se em um conglomerado amorfo de gritos agudos e dolorosos. Meus ouvidos começaram a zumbir sob sua pressão. Sentia que minha cabeça explodia. Levantei-me e levei as palmas das mãos aos ouvidos. Dom Juan ajudou-me a andar até um córregozinho. Fez com que eu me despisse, me rolou na água. Mandou que eu deitasse no leito quase seco do córrego. Depois pegou a água do chapéu e me borrifou. A pressão em meus ouvidos cedeu rapidamente. Só foram necessários alguns minutos para lavar-me. Dom Juan olhou para mim, meneou a cabeça, aprovando, e disse que eu tinha ficado sólido no instante. Vesti-me, ele me levou de volta para o lugar em que eu estava sentado antes. Sentia-me extremamente vigoroso, com vida e de espírito lúcido. Ele quis saber de todos os detalhes da minha visão. Disse que os buracos nos sons eram usados pelos feiticeiros para descobrir certas coisas determinadas. Um aliado de um feiticeiro revelaria negócios complicados por meio dos buracos nos sons. Ele se recusou a ser mais explícito a respeito dos buracos, desviou minhas perguntas, dizendo que, como eu não tinha um aliado, essas informações só me poderiam ser prejudiciais. Tudo tem significado para um feiticeiro, disse ele. Os sons têm buracos neles, assim como tudo que o cerca. Geralmente o homem não tem a velocidade para pegar os buracos, e assim vai pela vida sem proteção. Os vermes, os pássaros, as árvores poderiam todos nos contar coisas inimagináveis. Se ao menos tivéssemos a velocidade de captar a mensagem deles. O fumo pode nos dar essa velocidade de apreensão, mas devemos estar em bons termos com todas as coisas vivas deste mundo. É por este motivo que devemos falar com as plantas que vamos matar e pedir desculpas por feri-las. O mesmo se deve fazer com os animais que caçamos. Só devemos pegar o suficiente para as nossas necessidades, senão as plantas e os animais e os vermes que matamos se viram contra nós e nos causam doenças e desgraça. Um guerreiro sabe disso e procura apaziguá-los, de modo que, quando ele espia pelos buracos, as árvores, os pássaros e os vermes, lhe dão mensagens verdadeiras. Mas nada disso tem grande valor agora. O que é importante é que você viu o aliado. É essa a sua caça. Eu lhe disse que íamos caçar alguma coisa. Pensei que ia ser um animal. Imaginei que você ia ver um animal que teríamos de caçar. Ou por fim, por mim, vi um javali. Meu pegador disse que
Não, nada na vida de um feiticeiro é feita de outra coisa. Nada na vida de um feiticeiro é feita de outra coisa. Se alguma coisa for, alguma coisa é a própria coisa. Se você conhece os javalis, compreenderei que meu pegador de espírito é um javali. Por que viemos caçar aqui? Perguntei. O aliado lhe mostrou um pegador de espírito que ele tirou da sacola. Você vai precisar de um, se vai chamá-lo. O que é um pegador de espírito? Perguntei. É uma fibra. Com ele eu posso chamar os aliados, ou meu próprio aliado, ou posso chamar os espíritos, os olhos d'água, os espíritos dos rios, os espíritos das montanhas, o meu javali. E o meu é um javali, grita como um javali. Usei-o 2 vezes junto de você para chamar o espírito do olho d'água, a fim de ajudá-lo. O espírito veio para você como um aliado veio hoje, mas não podia ver, pois não tinha velocidade. Mas naquele dia em que o levei à garganta e o pus na rocha, sabia que o espírito estava quase em cima de você, sem o ver propriamente. Esses espíritos são auxiliares, são difíceis de se lidar e meio perigosos. É preciso uma vontade impecável para mantê-los à distância. Como é que eles são? Perguntou. São diferentes para cada homem, assim como são os aliados. Para você, um aliado devia, aparentemente, parecer um homem que você tenha conhecido, ou um homem que você iria conhecer. É a sua natureza. Você é dado a mistérios e segredos. Não sou igual a você, de modo que para mim um aliado é uma coisa muito precisa. Os espíritos dos olhos d'água são propriamente de lugares específicos. O que chamei para ajudá-la é um que eu mesmo já conheci, já me ajudou muitas vezes. A morada dele é a garganta. No momento em que eu chamei para ajudá-la, você não estava forte e o espírito foi duro com você. Não foi intenção dele, mas não tem nenhuma. Mas você estava ali deitado muito fraco, mais fraco do que eu imaginava. Depois o espírito quase o atraiu para a sua morte, na água do canal de irrigação. Você estava fosforescente, o espírito colheu de surpresa e você quase sucumbiu. Uma vez que um espírito faz isso, sempre volta para a sua presa. Estou certo de que voltará. Infelizmente você precisa d'água para tornar sólido outra vez. Quando usa o fuminho, isso deixa uma desvantagem horrível. Se não usar água, provavelmente morrerá, mas se a usar, o espírito levará. Não posso usar a água em outro lugar? Perguntei. Não faz diferença, o espírito do olho d'água perto de minha casa o acompanhará por toda parte, a não ser que você tenha um pegador de espírito. É por isso que o aliado lhe mostrou um. Ele disse que você precisava de um. Enrolou-o em sua mão esquerda e se dirigiu para você, depois de apontar para a garganta. Hoje quis outra vez lhe mostrar o pegador de espírito, como fez na outra oportunidade que você ouviu. Foi ajuizado de sua parte parar. O aliado ia muito depressa para sua força e um choque direto com ele lhe teria sido muito prejudicial. De que modo posso conseguir um pegador de espírito agora? Pergunta. Parece que o aliado vai lhe dar-lhe um ele mesmo. Como? Perguntei. Resposta. Não sei, você terá de ir até ele. Já lhe disse onde procurá-lo. Onde? Pergunta. Lá em cima, naqueles morros onde você viu o olho d'água. Eu estaria procurando o próprio aliado? Pergunta. Não, mas ele já lhe está dando as boas-vindas. O fuminho abriu seu caminho para ele. Depois, mais tarde, o encontrará cara a cara, mas isso só acontecerá depois que você o conhecer muito bem. Chegamos no mesmo vale na tarde do dia 15 de dezembro de 1969. Dom Juan disse repentinamente, enquanto caminhávamos pelos arbustos, que as direções ou pontos de orientação eram da máxima importância no esforço que eu ia fazer. Você deve determinar a direção certa imediatamente ao chegar ao topo do morro, disse Dom Juan. Assim que você estiver em cima, vire-se para aquela direção. Apontou para o sudeste. Essa é a sua boa direção e você deve sempre virar para ela, especialmente quando estiver em dificuldades. Lembre-se disso. Paramos no sopé dos morros, onde eu tinha percebido o buraco. Apontou para um lugar específico onde eu tinha de me sentar. Sentou-se a meu lado e, numa voz muito quieta, deu-me instruções detalhadas. Disse que assim que eu chegasse ao topo do morro, tinha de estender para a frente meu braço direito, com a palma da mão para baixo e os dedos esticados em leque.
a não ser o polegar, que tinha de estar encostado na palma. Em seguida, tinha de virar a cabeça para o norte e dobrar o braço sobre o peito, apontando minha mão também para o norte. Depois tinha de dançar, pondo o pé esquerdo atrás do direito, batendo no chão com a ponta dos meus dedos esquerdos. Explicou que, quando eu sentisse um calor me subindo pela perna esquerda, eu tinha de começar a passar o braço lentamente do norte para o sul e depois para o norte outra vez. O ponto sobre o qual a palma de sua mão fica quente ao mexer o braço é o lugar onde você deve sentar-se. E é ainda a direção para onde deve olhar. Disse ele, se o ponto for para leste, ou se ficar naquela direção, tornou a apontar para o sudeste. Os resultados serão excelentes. Se o ponto em que sua mão ficar quente, vá para o norte. Levará uma sua, mas poderá mudar a maré a seu favor. Se o ponto ficar para o sul, você terá uma luta dura pela frente. Terá de levantar o braço umas 4 vezes a princípio, mas à medida que se for familiarizando com o movimento, só precisará de uma tentativa para saber se sua mão vai ficar quente ou não. Depois que você estabeleceu o ponto em que sua mão fica quente, sente-se ali. É seu primeiro ponto. Se estiver virado para o sul ou norte, tem de decidir se se sente suficientemente forte para ficar. Se tiver dúvidas, levante-se e saia dali. Não há necessidade de ficar. Se você não estiver confiante, se resolver ficar, limpe uma clareira o suficiente grande para fazer uma fogueira a mais ou menos 1,5 metros de seu primeiro ponto. A fogueira deve ficar em linha reta na direção para onde você está olhando. O lugar onde você faz a fogueira é o seu segundo ponto. Depois, junte todos os galhos que puder entre aqueles 2 pontos e faça a fogueira. Sente-se no primeiro ponto e olhe para o fogo. Mais cedo ou mais tarde o espírito chegará e você o verá. Se sua mão não ficar quente de todo depois de 4 movimentos do braço, passe o braço devagar do norte para o sul e depois vire e passe para o oeste. Se sua mão ficar quente em qualquer lugar para o oeste, largue tudo e corra abaixo para a área plana e não importa o que você ouvir ou sentir atrás de si, não se vire. Assim que chegar ao plano, por mais assustado que esteja, não continue a correr, atire-se ao chão, tire seu casaco, embole sobre o seu umbigo e enrole como uma bola, empurrando os joelhos de encontro ao estômago. Também deve cobrir os olhos com as mãos e seus braços têm de ficar apertados de encontro às suas coxas. Você deve ficar nessa posição até de manhã. Se seguir esses passos simples, nenhum mal lhe acontecerá. Se não conseguir chegar a tempo no plano, caia no chão onde estiver. Então passará um mau pedaço. Será atormentado, mas se mantiver a calma e não se mexer nem olhar, você sairá sem um arranhão. Agora, se sua mão não ficar quente de todo enquanto você a move para o oeste, vire-se de novo para o leste e corra nessa direção até ficar sem fôlego. Então pare e repita as mesmas manobras. Tente continuar correndo para o leste, repetindo esses movimentos até sua mão ficar quente. Após me dar essas instruções, fez-me repeti-las até eu as decorar. Depois ficamos sentados, calados por muito tempo. Tentei reatar a conversa umas 2 vezes. Em cada oportunidade, ele me forçou a calar-me com um gesto imperioso. Já estava ficando escuro quando Dom Juan se levantou e sem dizer uma palavra, começou a subir o morro. Acompanhei-o no topo. Fiz todos os movimentos que ele me mandara. Dom Juan ficou ali a alguma distância, vigiando-me atentamente. Tive muito cuidado e fiz tudo bem devagar. Tentei perceber alguma mudança de temperatura, mas não sabia dizer se a palma da minha mão ficava quente ou não. Essa altura já estava bem escuro, mas eu ainda fui capaz de correr na direção de leste, sem tropeçar nos arbustos. Parei de correr quando fiquei sem fôlego. Não muito longe do meu ponto de partida, eu estava extremamente cansado e tenso. Meus antebraços e pernas doíam. Ali repeti todos os movimentos necessários, tornei até os mesmos resultados negativos. Corri no escuro mais 2 vezes, então quando estava movendo o braço pela 3ª vez, minha mão ficou quente no ponto para leste. Foi uma mudança de temperatura tão marcante que me assustou. Sentei-me e esperei por Dom Juan. Disse-lhe que tinha percebido uma mudança de temperatura em minha mão. Mandou-me prosseguir.
e eu acompanhei todos os galhos secos que encontrei e fiz uma fogueira. Ele se sentou à minha esquerda a pouca distância. O fogo fazia silhuetas dançantes e estranhas. Às vezes as chamas ficavam iridescentes, tornavam-se azuladas depois de um branco brilhante. Expliquei para mim mesmo aquele jogo de cores em vulgar, como se fosse produzido por alguma propriedade química dos galhos e ramos secos especiais que eu tinha apanhado. Outra característica muito comum do fogo eram as fagulhas. Os 9 galhos que eu juntava saltavam fagulhas muito grandes, pareciam bolas de tênis que explodissem em pleno ar. Fiquei olhando fixamente para o fogo, da forma como me parecia que Dom Juan havia recomendado, e fiquei tonto. Deu-me sua cabeça de água e me fez sinal para beber. A água me relaxou e me deu uma deliciosa sensação de frescura. Dom Juan aproximou-se de mim e cochichou. Ele me ouviu que eu não tinha de olhar para as chamas, que bastava olhar na direção do fogo. Fiquei muito frio e úmido depois de olhar por quase uma hora. Num certo momento, quando me ia inclinando para pegar um raminho, uma coisa como uma mariposa ou uma mancha em minha retina passou da direita para a esquerda, entre mim e o fogo. Recuei imediatamente, olhei para Dom Juan e ele me fez sinal com um movimento no queixo para tornar a olhar para as chamas. Um momento depois, a mesma sombra passou na direção oposta. Dom Juan levantou-se depressa e começou a amontoar a terra solta sobre os ramos ardentes até extinguir as chamas completamente. Executei a manobra de apagar o fogo na velocidade enorme. Quando me mexi para ajustá-lo, está tudo feito. Pisoteou a terra em cima dos ramos ardentes, depois quase me arrastou o morro abaixo e para fora do vale. Estava andando muito depressa, sem virar a cabeça, não permitiu que eu falasse. Quando chegamos ao meu carroça, depois perguntei a ele o que era a coisa que eu tinha visto. Sacudiu a cabeça imperiosamente. Nós seguimos num silêncio total. Fomos diretamente para dentro da casa. Quando chegamos de manhãzinho, tornou a me fazer calar quando eu quis falar. Dom Juan estava sentado do lado de fora, atrás da casa dele. Parecia que estava esperando que eu acordasse, pois começou a falar assim que eu saí de casa. Diz que a sombra que vira na véspera era um espírito, uma força que pertencia ao lugar determinado em que eu a vira. Falou daquele ser específico como sendo inútil. Ele apenas existe naquele lugar, disse ele. Não tem segredo de poder, de modo que não adiantava ficar ali. Você só teria visto uma sombra rápida e passageira esvoaçando para lá e para cá a noite toda. Há outros tipos de seres, porém, que lhe podem confiar segredos do poder, se você tiver a sorte de encontrá-las. Tomamos café e permanecemos calados por algum tempo. Depois que comemos, sentamos na frente da casa dele. Existem 3 tipos de seres, falou ele. De repente, aqueles que não podem dar nada porque não tem nada para dar. Aqueles que só podem causar medo e aqueles que têm dons. Aqueles que você via ontem foi um dos silenciosos, não tem nada para dar, é apenas uma sombra. A maior parte do tempo, porém, há outro tipo de ser associado com o silêncio, um espírito malvado, cuja única qualidade é assustar e que sempre paira junto da morada do silencioso. Foi por isso que resolvi sair dali rapidamente. Aquele tipo malvado segue as pessoas até dentro de casa e torna a vida insuportável para elas. Conheço pessoas que tiveram de se mudar por causa deles. Há sempre gente que pensa que pode conseguir muita coisa daquele tipo de ser. Mas o simples fato de um espírito estar na casa não quer dizer nada. As pessoas podem tentar seduzi-lo ou podem acompanhá-lo pela casa, sob a impressão de que lhes pode revelar seus segredos. Mas a única coisa que as pessoas conseguiriam seria uma experiência terrível. Conheço gente que se revezava para vigiar um desses 7 malvados que o seguiu para dentro de casa. Vigiaram o espírito durante meses. Por fim, outra pessoa teve de intervir e arrastar as pessoas para fora de suas casas. Elas estavam fracas e definhando. Por isso, a única coisa sensata a fazer com aquele tipo malvado é esquecê-lo e deixá-lo de lado. Perguntei-lhe como é que as pessoas seduziam um espírito. Respondeu que primeiro as pessoas tinham o trabalho de verificar onde o espírito provavelmente apareceria. Depois punham armas no caminho dele, na esperança de que tocasse as armas.
pois é sábado que os espíritos gostam de parafernália da guerra. Dom Juan disse que qualquer equipamento ou qualquer objeto que fosse tocado pelo espírito tornava-se um objeto de poder. No entanto, era sábado que o tipo malvado de ser nunca tocava em nada, apenas produzia a ilusão auditiva de barulho. Depois perguntei a Dom Juan a respeito do modo como esses espíritos provocam medo. Ele disse que a sua maneira mais comum de assustar as pessoas era de aparecer como uma sombra escura em forma de homem que vagava pela casa fazendo uma barulhada danada ou produzindo um som de vozes, ou como uma sombra escura que de repente surgisse de um canto escuro. Dom Juan disse que o terceiro tipo de espírito é um verdadeiro aliado, o doador de segredos. Aquele tipo especial existia em lugares desertos e abandonados, quase inacessíveis. Falou que o homem que quisesse encontrar um desses seres teria de viajar para longe e ir sozinho. Num lugar distante e solitário, o homem tinha de tomar todas as providências sozinho. Tinha de sentar-se junto de sua fogueira. E se visse a sombra, tinha de partir imediatamente, mas teria de permanecer se encontrasse outras condições, assim como um vento forte que apagasse o fogo e o impedisse de tornar a acender de novo em 4 tentativas. Ou se o galho de uma árvore próxima se quebrasse. O galho teria de se quebrar mesmo. E o homem teria de verificar que não fosse apenas o barulho do galho se quebrando. Outras condições de que ele devia ter consciência eram as pedras rolando ou pedrinhas atiradas dentro da sua fogueira, ou qualquer ruído constante. Depois ele tinha de caminhar na direção em que ocorria qualquer desses fenômenos, até o espírito se revelar. Há muitas maneiras de um ser desses por um guerreiro ou um guerreiro à prova. Poderia de repente saltar diante dele com aparência mais horrenda, ou poderia agarrar o homem por trás e não soltá-lo, conservando-o preso por horas. Também poderia derrubar uma árvore sobre ele. Dom Juan disse que aquelas forças eram realmente perigosas, e embora não conseguisse matar um homem diretamente, poderiam causar a morte dele pelo susto, ou deixando objetos caírem sobre ele, ou aparecendo de repente e fazendo tropeçar e cair no precipício. Disse-me que, se um dia eu encontrasse um desses seres em circunstâncias não propícias, nunca deveria tentar lutar com ele, pois me mataria roubando minha alma. Assim eu deveria atirar-me ao chão e suportar aquilo até de manhã. Quando um homem está diante de um aliado, o doador de segredos tem de se juntar toda a sua coragem, agarrá-lo antes que ele o agarre, ou persegui-lo antes que ele o persiga. A perseguição deve ser implacável e a seguir vem a luta. O homem deve lutar com o espírito até derrubá-lo e mantê-lo no chão até que ele lhe dê o poder. Perguntei-lhe se essas forças tinham substância, se a gente podia tocá-las. Disse-lhe que a simples ideia de espírito me significava alguma coisa etérea. Não chame de espíritos. Não os chame de espíritos, disse ele. Chame-os de aliados. Chame-os de forças inexplicáveis. Ele se calou um pouco, depois deitou-se de costas e apoiou a cabeça nos braços dobrados. Insisti em saber se aqueles seres tinham substância. Claro que tem substância, disse ele, depois de outro momento de silêncio. Quando a pessoa luta com eles, são sólidos, mas essa sensação só dura um minuto. Esses seres confiam no medo do homem. Portanto, se o homem que estiver lutando com um deles for um guerreiro, você perde sua tensão muito depressa, enquanto o homem se torna mais vigoroso. Pode-se até absorver a tensão do espírito. Que tipo de tensão é essa? Perguntei. O poder, quando a gente os toca, eles vibram como se estivesse prestes a estraçalhar-nos. Mas isso é só fita. A tensão acaba quando o homem aguenta firme. O que acontece quando eles perdem a atenção? Pergunta. Tornam-se como o ar? Pergunta. Não, tornam-se apenas flácidos, mas continuam com substância. Mas não é como nada que se tenha tocado antes. Mais tarde, de noite, falei a ele que talvez o que eu vira na véspera pudesse ser apenas uma mariposa. Ele riu com muita paciência. Explicou que as mariposas voam para um lado e outro somente em volta das lâmpadas
pois uma lâmpada não lhe pode queimar as asas. O fogo, ao contrário, as queimaria logo que se aproximasse dele. Disse também que a sombra cobria todo o fogo. Quando disse isso, lembrei-me de que era realmente uma sombra extremamente grande que chegou a tapar a visão do fogo por um momento. Mas tudo acontecera tão depressa que eu não dera importância em minha recordação anterior. Depois observou que as fagulhas eram muito grandes e que voavam para a minha esquerda. Eu já notara isso. Falei que o vento provavelmente estaria soprando naquela direção. Dom Juan respondeu que não havia vento algum. Era verdade. Ao recordar minha experiência, lembrei-me de que a noite estava calma. Outra coisa que me passara inteiramente despercebida era um brilho esverdeado nas chamas, mas percebi quando Dom Juan me fez sinal para continuar a olhar para o fogo. Depois, a sombra atravessou meu campo de visão pela primeira vez. Dom Juan me fez lembrar esse fato. Também se opôs a chamar aquilo de sombra. Disse que era redondo e parecia mais uma bolha. Estranha realidade. Continuo os ensinamentos de Dom Juan sobre as plantas alucinógenas. Eu, Carlos Castanheda.